menor sentido. Com licença. Mas o seu amigo costuma fazer aquilo? Estranho. Você está bem? Você voltou, relaxa. Oi. Tudo bem? O que foi isso? Eu avancei no tempo para ver outros futuros e acessar os possíveis resultados desse conflito. E quantos você viu? 14.605 finais. Em quantos vencemos? Olá, aqui é o professor Vitor e vamos dar início à disciplina de simulação de sistemas. Sejam bem-vindos. Simulação, se a gente buscar no dicionário, isso vai nos remeter a uma ação, ao fato da gente replicar o funcionamento de um processo, imitando ele através de outro. E é justamente isto que esta disciplina quer nos trazer, prover ferramentas para que a gente possa ter auxílio à tomada de decisão. Como? Replicando processos, replicando comportamento de sistemas e analisando de uma forma mais barata, mais rápida. E é isso que nós vamos ver na nossa disciplina. Como simular sistemas. No passado, não tão passado assim, também no presente, nós temos muitas aplicações de simulação. Para a formação de pilotos, usa-se simuladores de voos, que não se pode colocar um aprendiz pilotando um avião. Da mesma forma, helicópteros. Nas autoescolas, optaram por colocar simuladores antes de colocar os aprendizes dentro dos carros nas vias públicas. E desta forma a gente consegue, então, replicar o comportamento de um sistema, fazer experimentos, fazer treinamento. Além dessas funcionalidades, por exemplo, os exércitos utilizam muito simulação e fazem com que os seus soldados enfrentem essas situações, sejam em florestas, situações de extremo frio, de extremo calor. As simulações de guerra são utilizadas há muito tempo atrás. Desde 1700 já se ouvia falar do exército prussiano fazendo simulações de guerra. Hoje em dia nós temos diversos simuladores. Simuladores de negócios, providos pelo Sebrae, por exemplo. Simulador de investimentos. Simuladores da Bolsa de Valores. Jogos que simulam situações de guerra. Jogos que simulam o mercado imobiliário. Então a ideia é que um ambiente seja simulado, seja replicado para poder inserir uma pessoa de interesse dentro daquele ambiente. As aplicações modernas de simulação, elas vêm cada vez mais tirando partido do avanço computacional. O avanço computacional nos proporcionou replicar esses modelos dentro dos computadores e fazer com que eles sejam avaliados de forma muito mais rápida. Então, hoje em dia nós temos aplicações em diversas áreas e nós vamos utilizar muitas delas. São aplicações em problemas matemáticos, de estimação de áreas sobre curva, estimação do valor π, estimação de integrais. Nos problemas industriais, nós temos sempre componentes de filas, redes de comunicação, controle de estoque, problemas econômicos e de gestão, analisar comportamento de consumidores, previsões econômicas, problemas sociais e comportamentais, dinâmica de populações, comportamento de grupos, o efeito de problemas ambientais na população, sistemas biomédicos, equilíbrio de fluidos, proliferação de células sanguíneas, atividades de guerra, como eu já disse, táticas militares. Hoje em dia, a simulação está bem visível, principalmente no caso de epidemias. Tem vários estudos que modelam e replicam o comportamento de epidemias dentro de uma população.
como essa epidemia vai se comportar devido a algumas ações, por exemplo. As aplicações modernas utilizam então dessa ferramenta de simulação para apoiar a tomada de decisão em diversas áreas, como a gente viu, e não limitadas a essas áreas. Um sistema que é bastante conhecido nosso, que pode tirar proveito do uso de simulação para apoiar a tomada de decisão, é lá no nosso bandejão. Nós poderíamos usar simulação para analisar e verificar se o número de mesas, o número de bandejas, de funcionários é suficiente para atender os usuários dentro de um período e que não cause estresse dentro do sistema. Somente dentro do bandejão? Não. Nós poderíamos analisar também os guichês de pagamento, as catracas. Então o sistema poderia ser um pouquinho mais detalhado e fazer uma análise um pouco mais complexa. Simulação poderia ser usada dentro de uma linha de produção, analisar se as máquinas elas têm capacidade suficiente para atender a demanda, se os funcionários disponíveis são suficientes, analisar as taxas de erros, analisar a coordenação de ordens, analisar vários indicadores dentro dessas linhas de produção. Simulação pode ser utilizada na área da saúde. Os blocos operatórios são ambientes que requer bastante investimento para ser montado, e a utilização próxima da sua capacidade máxima seria de interesse, principalmente no setor público. Então, os blocos operatórios poderiam ser alvo de estudo, utilizando ferramentas de simulação para melhorar o transporte público. Também é bem-vindo estudos de simulação, definir o número de ônibus necessários para atender uma população, a taxa entre chegadas de ônibus em um ponto de ônibus. Aeroportos também são alvo de estudos. Qual o número de fingers habilitados, de pistas necessárias, de hangares, ou então de guichês. Quantos guichês são necessários para atender a demanda em horário de pico? Quantos guichês são necessários para que o cliente não espere muito tempo na fila? Em centros de distribuição, poderiam ser analisados qual é o tempo máximo de picking dos produtos, se o custo para adquirir um coletador automático é menor do que o ganho que isso proporcionaria, ou o ganho com eficiência seria melhor, ou quantos funcionários são necessários, quantas caixas são necessárias, as esteiras, olhando o centro de distribuições ainda, quantas docas deveriam estar operantes para receber os caminhões, sejam de coleta, sejam de entrega. De fato, simulação é uma ferramenta que vocês têm que ter conhecimento para, no dia a dia das empresas, estar capacitado a utilizar nas diversas situações que vão aparecer na vida profissional de vocês. Simulação pode ser usada principalmente nos seguintes propósitos: analisar ou estudar as interações internas de sistemas ou subsistemas. O conhecimento dessas interações nem sempre é claro quando estamos inseridos no sistema, mas a simulação pode nos ajudar a entender melhor o que aconteceria com a mudança em um subsistema, o que isso impacta no sistema geral ou nos outros subsistemas. Além disso, observar mudanças, sejam informativas, organizacionais ou ambientais. Através de simulação, nós conseguimos imitar essas mudanças e verificar as alterações. Uma das coisas mais interessantes de usar simulação é obter um conhecimento mais profundo do sistema. Pode parecer brincadeira, mas quando estamos dentro de um sistema, nós não conhecemos ele por completo. E a simulação pode nos ajudar a isso. Podemos verificar a importância das interações entre as variáveis, na falta de um funcionário, o que isso vai impactar na minha produtividade, na quebra de uma máquina, qual o impacto do lead time dos meus pedidos. Fazer experimentos de novos designs e políticas nos sistemas antes da implementação. Nós podemos, por exemplo, imaginar um layout totalmente diferente para a nossa fábrica. Você não precisa fazer experimentos sobre o sistema em si,
pegar a sua fábrica, alterar todo o layout e fazer experimentos para ver se a produtividade é maior. Pode-se fazer estudos de simulação e não ter impactos sobre o real. Ou ainda mudar as políticas. Na minha fábrica poderia estar trabalhando em 2 turnos diários. Qual o impacto de eu colocar 3 turnos diários? Então, esta é outra possibilidade de estudo sobre o sistema. Fazer verificações de soluções analíticas. Imagina que lá na pesquisa operacional você define planos ótimos de produção. Como esses planos se comportariam no sistema? Ou ainda, para melhorar o entendimento de um plano através de animações. Mas o mais importante de todos os propósitos é olhar modelos ou olhar sistemas e fazer experimentos do tipo: o que aconteceria se? Testar cenários dentro desses sistemas. Este é o grande propósito da simulação que nós vamos estudar. O que aconteceria se? Casos em que simulação não deve ser utilizada. Simulação não deve ser utilizada quando o problema pode ser resolvido por senso comum. Se você já sabe como resolver, um estudo de simulação não é necessário. Quando o problema pode ser resolvido analiticamente. Imagine que você sabe ou tenha um software que defina de forma precisa, através de métodos analíticos, qual é o tempo médio de fila de um sistema. Nós não precisamos de simulação para isso. Quando é possível realizar experimentos diretamente no sistema, se eu tenho acesso ao sistema e é barato fazer as alterações, eu não vou fazer um estudo de simulação que pode ser caro. Por exemplo, numa lanchonete, é mais barato eu contratar uma pessoa para coletar os pedidos na fila do que fazer um estudo de simulação. Não devo utilizar simulação quando os custos para obter os resultados são maiores do que os ganhos produzidos pelos resultados. Ou seja, quando os custos do estudo de simulação são caros e as economias obtidas através dos resultados não atingem esses valores, é melhor não utilizar simulação. Se não há dados, tempo ou recursos, simulação não deve ser utilizada. Em vários casos, a gente não consegue nem estimar dados, ou então o tempo disponível é menor do que o tempo requerido para o estudo de simulação, ou ainda o recurso financeiro que eu tenho disponível e o recurso necessário para realizar esses experimentos é muito mais alto. É melhor deixar de lado a simulação. Se o sistema é muito complexo ou não pode ser definido, não há o que se fazer. Sistemas humanos podem ser muito complexos e de difícil modelagem. Não há como realizar simulação. Existem vários termos relacionados à simulação e vários tipos de simulação. Quando a gente está falando então em simular, é que a gente tem um objeto de estudo. A gente quer simular algo. Queremos olhar para um sistema e replicar esse sistema, um processo, um subprocesso. Mas quando nós estamos falando então de sistema, o que é um sistema? Sistema é um objeto qual eu pretendo realizar um estudo. Pressupõe que nós temos elementos e interações de causa e efeito entre esses elementos. Os elementos que compõem esse sistema, eles se interagem. Eles alteram o estado do sistema. E antes de realizar ou definir qual é o meu sistema de estudo, eu tenho que ter bem claro qual é o objetivo do estudo. Por exemplo, no nosso sistema bandejão, eu posso definir esse sistema como objeto de estudo e eu quero fazer uma análise de capacidade. Qual é a capacidade do bandejão? Aí eu tenho que definir claramente quais são os elementos deste sistema que influenciam no resultado esperado. Será que eu devo considerar as mesas? Será que eu devo considerar as cadeiras? Será que eu devo considerar as bandejas, os garfos, as facas, os funcionários? Um detalhe muito importante é que mais complexo é um sistema, mais difícil é de representar esse sistema. Entretanto,
se nós negligenciarmos as interações entre objetos que influenciam algum dos objetivos de estudo, os resultados obtidos do estudo de simulação podem ser inconclusivos, podem não ser aplicáveis na prática. Então, a atividade de modelagem é muito importante. A modelagem é o que vai diferenciar os estudos de simulação. Estudos que são aplicáveis, estudos de não aplicação. Mas eu estou falando de sistema, sempre que eu falo de sistema, eu estou falando de um sistema real? Será que é sempre assim? Será que eu poderia simular um sistema que ainda não existe? É possível construir modelos de simulação para sistemas que ainda não existem. Por exemplo, eu tenho uma fábrica que eu vou construir. Eu poderia fazer uma simulação dessa fábrica? Poderia. O que eu tenho que me certificar é que o modelo represente bem o sistema que será montado. Então eu tenho que ter dados que sejam representativos do sistema que será criado no futuro. Mas eu tenho falado em criar modelo. O que é um modelo? Modelo é uma representação de parte do sistema na qual a gente vai realizar o estudo. Então a gente quer olhar o sistema e fazer um recorte nele. Esse recorte vai ser o modelo. O modelo deve ser representativo, deve incluir todas as partes, todos os componentes do sistema que influenciam no objetivo de estudo. Então, se eu quero analisar a capacidade do bandejão, o que influencia a capacidade de atendimento do bandejão? O garfo e a faca influenciam? Se eles influenciarem, eles devem estar contidos no modelo. Se não influenciar, eles não devem estar contidos no modelo, para não tornar o modelo complexo e de difícil solução. Então, o modelo deve ser representativo do sistema. Eu tenho que ter a possibilidade de fazer experimentos sobre o modelo e prever o comportamento do sistema. Se o modelo ele representa o sistema, ele tem soluções iguais ou similares ao sistema. Quando eu falo de simulação, eu falo de experimentação. Mas quando eu posso usar modelos? Ou eu devo usar o sistema real? Quando as dimensões do sistema são proibitivas para fazermos experimentação no sistema real, então eu opto por realizar modelos. Ou ainda, quando é difícil acessar o sistema diretamente. Por exemplo, grandes hidrelétricas, prédios, populações inteiras com vírus, são dimensões dos sistemas que eu não consigo fazer experimentação. Além disso, se o meu sistema não está disponível para acesso e experimentação, eu opto por modelos. Usinas nucleares. Eu não vou fazer experimento em usinas nucleares. Ou então restrições ao uso de sistema. A gerência vai me permitir desligar uma linha para verificar se o custo de manter aquela linha é mais caro do que ela produz. Bem, como eu disse, sistemas podem ser simples ou complexos. E isso vai influenciar diretamente no resultado da experimentação. Sistemas que foram modelados de forma muito simples e ignoram elementos que influenciam no objetivo de estudo, eles podem nos trazer resultados que não são aplicáveis na prática. Por outro lado, modelos muito complexos podem nos trazer dificuldades de experimentação. Aí entra o papel do analista para verificar os trade-offs entre os modelos simples e complexos e analisar quanto a modelagem vai influenciar na experimentação. Aqui nós temos um esquema de como fazer modelagem. Do sistema, nós podemos fazer modelos em escala ou modelos conceituais. Modelos em escala vão nos permitir ter acesso ao sistema em escala diferente da original. Por outro lado, os modelos conceituais, eles são representações diversas do sistema, específicas para o objetivo de estudo. Dentre os tipos de modelos, como eu disse,
Os modelos em escala, ou modelos físicos, são bastante utilizados para grandes estruturas, pontes, barragens, turbinas, aviões e etc. Esses modelos em escala nos permitem, então, fazer experimentações com um modelo físico. Por outro lado, o sistema é substituído por uma versão conceitual do seu funcionamento, que vai representar o sistema diretamente numa versão apropriada para o objetivo de estudo. Podem ser equações matemáticas, símbolos, diagramas, relações de causa e efeito, ou ainda modelos de simulação. Aqui nós temos um exemplo de um modelo diagramático. Vejam, é um modelo de uma planta, um layout, que indica aí fluxo dos produtos. O produto chega na estação 1, na plataforma, e segue pelas diversas máquinas da fábrica. Nós, através desse modelo diagramático, conseguimos ver como flui o produto. Mas nós não vemos muitas outras coisas, porque é uma foto, é estático. Nós não conseguimos ver as relações entre esses elementos. Aqui nós vemos um modelo simbólico. É um diagrama de fluxo de dados. Diferentemente do modelo diagramático, nós conseguimos ver algumas relações ou o fluxo mais detalhado das informações. O modelo de causa e efeito também é um modelo estático. Por isso, nós vamos nos aprofundar um pouquinho em modelos de simulação que vão representar as relações entre as partes do sistema e nos permitir fazer experimentos e assim auxiliar nossa tomada de decisão. Dentre os modelos conceituais, então, que nós vamos estudar, são os modelos contínuos, modelos estatísticos e modelos discretos, que popularmente vão nos levar à escolha de abordagens de simulação. Logo, o estado do sistema, ou as possibilidades de estado do sistema, vai nos levar a modelagens diferentes. Então, sistemas em que a variável de estudo tem comportamento contínuo, nos leva a modelos contínuos. Por exemplo, a temperatura de uma torneira tem infinitas possibilidades. Isso nos leva a modelos contínuos e, se nós quisermos simulação desses modelos, então há uma simulação do tipo contínua. Do lado direito, aí, nós temos os modelos discretos, que vão representar os sistemas que têm estados em número finito. Por exemplo, uma lâmpada, ou pode ser modelada como ligada e desligada. São dois estados possíveis, ou seja, com um número discreto de possíveis estados do sistema. Dessa forma, o comportamento de uma lâmpada poderia ser modelado utilizando modelos discretos, o que nos levaria à simulação discreta. Por fim, os modelos estatísticos, eles nos auxiliam a modelar sistemas nos quais os estados podem ser definidos por distribuições de probabilidade. Então, eu defino uma distribuição de probabilidade que vai indicar o estado do sistema. Então, esses modelos estatísticos são utilizados em simulação estatística. Método para o desenvolvimento dos estudos de simulação. Uma forma simples de ver um método de estudo é essa. Nós vamos olhar o mundo real, nosso sistema real, e fazer um recorte, fazer a modelagem. A modelagem vai nos levar a um modelo conceitual. O modelo conceitual, ele tem que ter validação no mundo real, ou seja, ele tem que representar o sistema real. Com o modelo conceitual em mãos, nós podemos implementar esse modelo no modelo computacional, no modelo de simulação. Esse modelo de simulação, modelo computacional, ele tem que sofrer uma fase de verificação para ver se ele representa realmente o modelo conceitual válido. Com o modelo computacional em mãos, posso realizar experimentos, e os experimentos vão nos dar resultados que são aplicáveis no mundo real.
Isso nos dá a validação operacional do modelo computacional. Nos mostra que o modelo computacional é propício a fazer estudos de simulação. Aqui eu tenho um método geral, então, de simulação. Nós vamos fazer a definição do problema e planejar o estudo que nós vamos realizar. Olhar o sistema e fazer a formulação do modelo. Com o modelo em mãos, nós vamos implementar esse modelo no software. Especificar depois as diversas variáveis a serem observadas nesse modelo de simulação. Especificar as condições iniciais de simulação, simular e analisar os resultados. Depois de analisar os resultados, eu posso propor novos experimentos para esse sistema. Então, está aqui um modelo geral. Então, está aqui um método geral de simulação. Mas para que eu preciso aprender simulação? Vou dar alguns exemplos aqui do dia a dia que a gente encontra na imprensa, como simulação é importante. No lado esquerdo, há uma notícia de que será que o tempo que eu fico na fila do pedágio é importante? Será que as concessionárias elas têm que se preocupar com o tamanho da fila do pedágio? Então a resposta é sim. A Agência Nacional de Transportes Terrestres ela impôs aí limites de espera em 2 rodovias federais, na Regis Bittencourt e na Fernão Dias. Vejam, o tempo máximo de espera não deve ultrapassar 10 minutos. Ou seja, a gente não pode ficar mais do que 10 minutos numa fila de pedágio nessas rodovias. Ou então, 300 metros de distância do último carro até a cabine de pedágio. Se isso ocorrer, as concessionárias elas são obrigadas a liberar o fluxo e isentar os motoristas. Imaginem se isso acontecesse, por exemplo, na descida por Guarujá, em época de fim de ano. As concessionárias poderiam perder muito dinheiro. Então, um estudo de simulação poderia ser interessante para definir o número de cabines abertas para atender aquele público e não deixar ultrapassar esse limite máximo e perder a arrecadação. Outra notícia do lado direito, que é a demora para descarregar caminhões em terminais. Isso ocorre porque os pátios internos dos terminais, em geral, são pequenos ou as operações são limitadas. Em época de safra, o número de caminhões pode ser muito grande e a capacidade do terminal não ser suficiente para atender esses descarregamentos. Ocorre que muitos desses caminhões ficam esperando em rodovias e há multa para os terminais. Há casos verificados em um estudo recente em um terminal que a multa para cada caminhão em uma rodovia pode chegar a R$2.000. E isso pode trazer prejuízo às operações do terminal. Mas, outra notícia. Procon multa a Dersa em 800 mil pela demora da travessia de Balsas. Um estudo seria importante para verificar se a compra de uma nova balsa seria interessante para reduzir esse tempo de travessia ou trazer a balsa de outra operação. No lado direito nós temos então as multas relacionadas à demora em atendimento de banco. A regulamentação para o tempo de espera em bancos não é nova e os bancos fazem esses estudos de simulação. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.